Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições bíblicas, a razão da nossa fé. Estamos estudando Assim Cremos, Assim Vivemos, é o conjunto de doutrinas que nós esposamos e que nós defendemos. E na lição de número 7, que é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o título da lição é A Necessidade do Novo Nascimento. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 7, no qual é dito, Jesus diz: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E a verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem, nós já estamos aqui prontos para iniciar o nosso debate, o nosso diálogo, eu e o pastor Fábio. Convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar com você mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Na lição anterior, estudamos a respeito da pecaminosidade humana, sobre o problema do pecado, e hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Necessidade do Novo Nascimento. Justamente existe esta necessidade do novo nascimento por causa do problema do pecado de todo ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem ele está morto espiritualmente longe de Deus. O homem precisa de uma reconciliação com Deus. Desde lá, da entrada do pecado no mundo, no Jardim do Éden, que Deus disse a Adão e Eva: certamente morrerás. E Paulo, em Romanos 5,12, ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E o salário do pecado, conforme Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas, em Efésios 2:1, Paulo diz que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Que vivificação é essa? Que nova vida é essa? Inclusive, ainda no capítulo 2 de Efésios, versículos 5 e 6, Paulo diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então a Bíblia fala dessa ressurreição espiritual, desta nova vida que a pessoa tem em Cristo. E na lição de hoje, a nossa leitura bíblica em classe é a respeito de um episódio histórico, de um acontecimento histórico, a respeito do encontro de um príncipe dos judeus chamado Nicodemos, que foi conversar com Jesus à noite. O texto sagrado do Evangelho de João, no final do capítulo 2, diz que depois que Jesus fez o milagre lá em Caná da Galileia, no norte de Israel, na Galileia, ele subiu a Judéia ao sul, foi a Jerusalém, e ali na festa da Páscoa, Jesus fez vários milagres ali em Jerusalém. E isso chamou a atenção de uma certa pessoa chamada Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, era uma liderança do povo, e como diz aqui o tópico 1.1 da nossa lição, Nicodemos, ele era um líder religioso bem intencionado. Que religião era a dele? Naquela época existia duas grandes denominações, vamos dizer assim, ou duas seitas
seitas no sentido aqui de facção ou de partidos, né? Que hoje a gente chama muito assim de denominações. Então, dentro do judaísmo, na época de Jesus, as duas principais facções ou partidos religiosos dos judeus eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus envolvia mais a elite sacerdotal, se preocupava mais com questões políticas e do poder, e os fariseus, eles eram mais formados por pessoas do povo, representantes do povo, e que pregava uma volta aos princípios, eles criam em ressurreição, eles criam em anjos, e eles defendiam uma certa ortodoxia, e os fariseus tinham, aparentemente, assim, pregava esse desejo de servir a Deus, de se dedicar mais às coisas de Deus. O problema é que os fariseus, eles entraram pelo caminho do legalismo, apenas de aparência exterior, entraram pelo caminho da hipocrisia. Então, esse Nicodemos, ele era dos fariseus, e ele foi à noite falar com Jesus. Ele era membro do Sinédrio, ele era membro do, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Judaico, da mais alta corte dos judeus, e ele não queria ser visto pelo povo, e ele foi se encontrar com Jesus à noite, num encontro assim um pouco secreto para ninguém ver. Não que Jesus chamou ele para conversar com ele nesse horário, mas é ele que foi procurar Jesus nesse horário, e chegou até Jesus já elogiando Jesus, bom mestre, ninguém faz os sinais que você faz, se Deus não for com ele. Começou a elogiar Jesus pelos milagres que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém. Mas Jesus surpreendeu Nicodemos e não deu muita corda a ele naquela conversa de tanto elogio, e Jesus foi direto ao ponto e aproveitou aquela ocasião para mostrar a Nicodemos e a todos a necessidade do novo nascimento. E aquele encontro de Nicodemos com Jesus marcou para sempre a vida de Nicodemos. Inclusive, pastor José Roberto, em outras passagens bíblicas do Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 51, no capítulo 19, versículo 39, mostra que Nicodemos estava mais envolvido com o ministério de Jesus, com as coisas de Cristo, do que lá no início. Então, aquele encontro marcou uma aproximação grande de Nicodemos com Jesus. É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive, nós observamos, por este texto lá de João, capítulo 7, que aquele diálogo naquela noite que aconteceu entre Jesus e Nicodemos, de fato, foi marcante na vida daquele príncipe entre os judeus, muito embora a gente observe ao longo do relato bíblico, alguém que está seguindo Jesus sempre de longe, isso por causa da religiosidade. Nós observamos que o Nicodemos era alguém extremamente religioso, e às vezes a religião, ela acaba dificultando o acesso das pessoas a Cristo. E aqui nós aproveitamos para fazer essa distinção. A religiosidade, ela, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, pode muito bem distanciá-las. Há algumas pessoas que nós conhecemos, de repente dizem assim: eu já tenho uma religião, eu sigo a religião dos meus antepassados, eu sigo a religião dos meus pais. E aí esta mesma mensagem de Jesus para Nicodemos se aplica nos dias de hoje. Jesus diz assim: necessário vos é nascer de novo. No início da minha adolescência, eu era extremamente religioso, nunca ouvia falar ou nunca tinha ouvido falar de novo nascimento, até que alguém trouxe essa mensagem para mim, falou em João capítulo 3 e mostrou a necessidade do novo nascimento. Foi quando eu passei a ler a Bíblia e tomei uma decisão por Cristo. Então é importantíssimo que se tenha essa concepção do novo nascimento, do encontro com Cristo, para nós não ficarmos à mercê da mera religiosidade. Se você observar, por exemplo, aqui, o Nicodemos conhecia a Bíblia, ele era um homem religioso, a Bíblia da sua época, a Bíblia dos judeus. Ele era um homem de uma moral talvez ilibada, porque ele era um homem cuidadoso com os seus princípios, com os seus preceitos, com a sua religião. Mesmo assim,
mesmo assim ele carecia do novo nascimento. E daí o ponto 1.2 da nossa lição vai falar um pouco sobre esses fariseus. O pastor Fábio já citou aí essas duas facções, esses dois movimentos religiosos aí dos tempos de Jesus. Nós poderíamos até expandir um pouco mais. Nós temos os saduceus, os fariseus, temos os essênios, né? E os zelotes, que muito embora fosse um grupo religioso, estava muito mais alinhado com o pensamento político da época. Mas vamos aqui nos voltar para os fariseus. Então, quem eram os fariseus? Então, foi um movimento que surgiu ainda antes da vinda de Jesus, um movimento separatista. A palavra fariseu, inclusive, dessa ideia de separação, de viver separado. E os fariseus, eles eram extremamente zelosos em relação à religiosidade judaica. Por incrível que pareça, a ortodoxia deles foi avaliada positivamente por Jesus. Jesus elogiou várias vezes a doutrina dos fariseus, mas criticou a forma deles expressarem essa fé, que muitas vezes era uma expressão bastante hipócrita. Muito bem, nós temos ainda um pouco para falar sobre os fariseus, mas vamos convidar você para continuar aí conosco e nós vamos retomar quando retornarmos. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a respeito do novo nascimento. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito de Nicodemos e destacamos que ele era membro da seita dos fariseus. E aqui seita no sentido de movimento e de grupo religioso. Quem eram os fariseus? Nós já passamos aqui algumas informações, mas podemos ainda acrescentar que era um grupo que tinha uma série de preceitos, não apenas os preceitos da lei, da Torá, mas uma série de procedimentos e rituais religiosos que eles tentavam obedecer à risca e às vezes acabavam impondo sobre as pessoas um fardo muito mais pesado do que elas eram capazes de carregar. Então Jesus, ele concebe a crença doutrinária dos fariseus e em alguns momentos dos evangelhos ele até reforça e afirma e apoia, mas Jesus ele é contra o farisaísmo no sentido de hipocrisia, porque os religiosos fariseus, primeiro eles inventavam preceitos que acabavam dificultando o acesso a Jesus e distanciando o homem de Deus na medida que criava uma salvação por meio dos méritos próprios. Os fariseus, eles queriam justificar-se perante Deus através daquilo que eles faziam, e isso Jesus não apoiava de forma alguma. E justamente por isso o termo fariseu, ao longo da cristandade, do pensamento cristão, passou a significar alguém que é hipócrita, né? A palavra hipócrita, inclusive no grego, dá a ideia de ator, de alguém que encena, né? Então os fariseus eram espécies de atores. Eles diziam que as pessoas deviam fazer algumas coisas, mas eles mesmos faziam diferente. Tem um sermão contundente de Jesus lá em Mateus capítulo 23, no qual Jesus reprova a prática, o procedimento de viver e esse farisaísmo, essa hipocrisia desse grupo religioso. Nicodemos, a gente observa que ele era um fariseu diferente. Ele era um fariseu que tentava seguir a Jesus. Esse é o dilema, né? O dilema, eu conheço muitas pessoas que vivem nesse dilema, pastor Fábio, tentando seguir a Jesus, mas muito apegado à sua tradição religiosa, apegado aos rituais que recebeu dos seus pais, e aí fica nessa angústia, nesse dilema. E eu observo isso, inclusive, no próprio Nicodemos. Ele, ainda que tenha tomado uma decisão, digamos assim, mas a decisão dele carece de uma iniciativa mais demonstrável, como também aconteceu com o José de Arimateia, que inclusive cedeu o túmulo dele para Jesus, por causa da sua tradição e religiosidade. Isso mesmo, Nicodemos teve aquele encontro com Jesus, ouviu de Jesus esse sermão do novo nascimento, mas a Bíblia não registra uma conversão
de Nicodemos. Não diz que ele se converteu. Lá no capítulo 7 de João, fala que ele lá deu uma palavra favorável a Jesus perante o Sinédrio, mas isso não significa que ele acreditou na mensagem de Jesus ou que ele se converteu. Depois da morte de Jesus, ele também levou materiais para o embalsamento do corpo de Jesus e tal. Então, assim, ele estava junto ali com a comunidade, era um admirador de Jesus, mas a gente não pode afirmar com certeza, de acordo com a Bíblia, que ele se converteu. É quase como se diz hoje, um amigo do Evangelho. Um amigo do Evangelho, né? Um amigo do Evangelho, um amigo da igreja também. Ele era amigo da comunidade da fé, mas a Bíblia não registra que ele nasceu de novo, que ele realmente se converteu. E ele fazia parte dessa seita dos fariseus, era a mesma seita que Paulo também fazia parte. Inclusive, Paulo, quando estava discursando perante o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 5, Paulo diz que vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, os fariseus realmente era a denominação religiosa mais severa do judaísmo. Eles eram bastante radicais, eles levavam a sério demais da conta a questão do cumprimento dos mandamentos, e tiveram muito problema porque inventaram muitos mandamentos de homens, mandamentos que não estavam na lei, mandamentos que não foram dados por Deus, e eles impunham sobre os ombros das pessoas um fardo muito pesado que nem mesmo eles podiam e nem suportavam carregar. Daí eles serem muito hipócritas, e eles se preocupavam muito numa religião ritualística. Eles achavam que ia se justificar diante de Deus. Lembra lá da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu querendo se justificar diante de Deus por meio das suas obras. Então, assim também era Nicodemos, que fazia parte dessa seita dos fariseus. Era esta a mentalidade de autojustificação, do homem querer se justificar diante de Deus pelas suas obras. E aqui é uma boa oportunidade, esta lição, para meditarmos nesse tema, porque, de modo geral, muita gente reconhece a necessidade de se voltar para Deus. E aí as pessoas muitas vezes buscam vários caminhos diferentes para se chegar a Deus. Então uns escolhem buscar a Deus através de uma religião. Então era o caso dos fariseus. Eles achavam que as práticas religiosas iam reatar a comunhão deles com Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal. É o relacionamento pessoal do cristão com Deus. Entre eu e Deus, entre você e Deus. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, tópico 1.3 da nossa lição fala do contexto no qual Nicodemos procurou Jesus. Jesus tinha chegado em Jerusalém, depois que saiu lá da Galiléia, da sua região onde morava. Ele foi para Jerusalém para uma festa da Páscoa. Diz aqui que subiu a Jerusalém, porque Jerusalém tem uma certa altitude, é um lugar alto. E lá em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, Jesus fez vários milagres, e Nicodemos tomou conhecimento desses milagres operados por Jesus e reconheceu que aqueles milagres eram de Deus. O poder para realizar aqueles milagres vinha de Deus, e que Jesus, ele não era uma pessoa qualquer, nem um religioso qualquer, mas que Jesus repousava sobre ele o poder e a graça de Deus para fazer aqueles milagres. E ele foi procurar Jesus. Não sei se foi por sede espiritual, por curiosidade, para saber da mais novidade, mas ele chegou à noite, procurou Jesus à noite, porque não queria que ninguém visse ele
conversando com Jesus, até mesmo porque eles achavam que da Galileia não surgiria nenhum profeta assim poderoso, e ele foi de noite falar com Jesus e chegou lá elogiando Jesus, dizendo que aqueles milagres eram de Deus. E nesta ocasião, Jesus falou a respeito do novo nascimento. E aqui eu quero, nesse finalzinho deste bloco, falar para você essa expressão, nascer de novo, essa palavra aí, de novo, no original grego, ela dá uma ideia de nascer do alto, de nascer de forma sobrenatural. Não é questão de outra vez, né, que a gente vai explicar daqui a pouco, não tem nada a ver com reencarnação, nem voltar ao ventre, mas é um nascimento operado por Deus. Então é um acontecimento sobrenatural que Deus realiza na vida do pecador quando este crê e se arrepende dos seus pecados. Então é nascer de novo, é nascer do alto. E aqui, para encerrar este bloco, eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Você já passou pelo processo do novo nascimento? Você já é uma nova criatura? Vamos fazer um intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Escola Dominical em Debate, estamos falando hoje sobre novo nascimento. Já discorremos aí sobre a condição de Nicodemos, que procurou Jesus à noite para se aconselhar. Inicialmente elogia Jesus, né? Dizendo, Jesus, tu és um mestre, tu fizeste sinais maravilhosos. Quantas pessoas, às vezes, se aproximam da igreja, do evangelho, para elogiar os cristãos, né? Mas só isso não é suficiente. E foi isso que Jesus fez quando abordou Nicodemos. O ponto 2.1 da nossa lição tem por título, é necessário nascer de novo. E é isso que nós gostaríamos de enfatizar neste momento. De nada adianta, de repente, você que tem se aproximado da igreja, talvez por suas razões, por seus motivos, ouvido o evangelho, admirado os pastores, os pregadores, os ensinadores, e você mesmo ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Inclusive, conforme o pastor Fábio já destacou, lá em João capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo, esse termo de novo, anotem no grego, ele dá uma ideia de nascimento de cima. Inclusive, Jesus está fazendo aqui um contraponto entre o nascimento da terra e o nascimento do céu. O nascimento de baixo e o nascimento de cima, o nascimento de um homem, ou melhor, o nascimento a partir de uma mulher e o nascimento a partir do Pai, que é Deus. Então, necessário é que o homem passe pela experiência do novo nascimento, e esse novo nascimento ele é espiritual, ele é sobrenatural. Trata-se de um encontro que o pecador tem com Deus e a sua natureza humana, ela é transformada, ele recebe uma nova natureza, daí ele passa a ser aquilo que Paulo denomina na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, de nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura, nova feitura é. As coisas velhas passaram, tudo passa a se fazer novo. Então, novo nascimento, ou novo nascimento é, portanto, uma nova condição em Cristo Jesus. E aí, pastor Fábio, aí está no ponto 2.2 da nossa lição, nós vamos falar aqui sobre regeneração, e regeneração da ideia de gerar de novo, 2.2, né? Algumas pessoas querem confundir isso aí com reencarnação, mas Jesus não está falando de reencarnação aqui, até porque a doutrina da reencarnação é uma doutrina helenista, não está no fundamento da doutrina hebraica, então não há como nós afirmarmos que isso aí se trata de uma reencarnação, e sim de uma regeneração e de um novo nascimento. Exatamente, pastor Zé Roberto, é um novo nascimento. Inclusive Jesus falou no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, falando de dois tipos de nascimento totalmente diferentes.
Ou seja, o nascimento natural, que ele chama aqui o nascido da carne, é uma coisa. E ele estava falando para Nicodemos a respeito desse nascimento do Espírito, porque é o Espírito Santo que opera esse milagre de novo nascimento na vida da pessoa, né, quando ela crê e quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela se converte ao Senhor Jesus Cristo. Na teologia, nós usamos uma palavra técnica chamada de regeneração para se referir a esta experiência do novo nascimento, deste nascimento de cima, deste nascimento do alto, do céu, que vem de Deus. Agora, é importante a gente chamar a atenção que há diferenças de conceitos entre a teologia reformada e a teologia arminiana a respeito da regeneração. Na teologia reformada, eles acreditam que a regeneração ocorre antes da pessoa crer. E a pessoa só crê porque foi regenerada, e só é regenerada se antes ela tivesse sido eleita antes da fundação do mundo. Essa é a visão da teologia reformada, a qual discordamos, e na teologia arminiana, que é a que nós concordamos, a gente crê que o novo nascimento acontece após a conversão, ou ato contínuo, a conversão. A pessoa tem fé, ela crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, todo ato contínuo, e imediatamente ela é regenerada. Essa regeneração é esse milagre, essa ressurreição espiritual. Antes o pecador estava longe de Deus, estava morto espiritualmente, como diz Paulo em Efésios 2:1, estava morto em seus delitos e pecados, ou seja, estava separado de Deus, vivo fisicamente, porém morto espiritualmente, porque estava afastado de Deus. Mas quando ele se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, então ele é regenerado, ele tem um novo nascimento, e ele é uma espécie de ressurreição espiritual, né? Ele ressuscita espiritualmente. Inclusive Paulo dá muito essa ideia: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Efésios 2, capítulo 2, versículos 5 a 6. Em Colossenses 2:13, Paulo também diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, essa ressurreição espiritual que Deus opera na nossa vida quando a gente crê em Cristo, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Também escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz que, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, é o Espírito Santo, pastor Zé Roberto, que realiza esta obra na nossa vida, por Jesus Cristo, porque só realiza isso depois que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, e é uma nova vida, é uma regeneração, é um processo de ressurreição espiritual, e a partir disso, como disse Pedro, a gente se torna também feito participante da natureza divina. Isso mesmo, e é isso que causa perplexidade à religião, Pastor Fábio. O ponto 2.3 da nossa lição, nós vemos aí a perplexidade de Nicodemos, e a perplexidade de Nicodemos é a perplexidade de todo religioso, porque o que mais o religioso quer é agradar a Deus através dos seus méritos, através das suas boas obras, das suas caridades, né? Toda pessoa religiosa, ela pensa que a salvação é uma construção dela, ela depende dela, então é ela que faz a salvação. É ela que está colocando, como dizem alguns dos nossos sertanejos aqui, ela vai colocando os tijolinhos um depois do outro para agradar a Deus e para satisfazer a Deus e construir a sua salvação. No entanto, nós vemos aqui, quando Jesus dialoga com Nicodemos, Jesus coloca uma interdição à religião humana. Quando Jesus diz que é necessário nascer de novo, ele está querendo dizer que as obras não salvam, e que a própria religião não tem o poder e a capacidade de salvar. Eu comparo a religião com a Torre de Babel. É uma tentativa humana de se chegar a Deus, mas ninguém pode chegar a Deus
por méritos próprios. Ninguém pode chegar a Deus pelas suas ações, por aquilo que faça ou por aquilo que deixa de fazer, por uma razão muito simples. Está aqui inclusive em João capítulo 3, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a única maneira, a única forma do homem ser salvo é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A própria reencarnação a doutrina da reencarnação dessa ideia de a pessoa ir fazendo coisas boas e caridades para ir subindo em patamares até chegar a Deus. Evidentemente, fazer boas obras, ajudar as pessoas, é algo que deve ser motivado, é algo que deve ser feito, mas isso não deve ter por motivo ou objetivo a pessoa alcançar a salvação perante Deus. Isso porque Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, que isso não vem das obras, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Evidentemente, depois de salvos, aí nós temos que fazer boas obras como consequência da salvação. Estamos concluindo mais este bloco e o tópico também da lição. Voltaremos em seguida para mais um bloco e nós vamos falar para você da necessidade do novo nascimento e vamos falar de alguns exemplos de pessoas que experimentaram esse novo nascimento. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a respeito do novo nascimento. Já temos aprendido a respeito do novo nascimento e, como diz o título da nossa lição, a necessidade do novo nascimento. Por que as pessoas precisam nascer de novo? Ora, só precisa nascer de novo quem está morto. E a Bíblia diz que o homem, após a queda, Adão e Eva, lá no Éden, eles caíram, eles pecaram e eles morreram espiritualmente. Morrer espiritualmente significa estar afastado de Deus. Está vivo fisicamente, porém afastado de Deus. Perdeu a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, que o salário do pecado é a morte. Diz também Efésios 2:1 que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, o quadro que a Bíblia desenha a respeito do ser humano, a respeito da humanidade, é esse. Por isso que nós estudamos na lição anterior a respeito da pecaminosidade do homem. Todos são pecadores, todos estão mortos espiritualmente e todos carecem da glória de Deus e precisam ter esse encontro com Cristo, precisa passar pelo processo do novo nascimento, dessa regeneração, dessa espécie de ressurreição espiritual. E até mesmo, meu querido telespectador, até mesmo os filhos de crentes. Às vezes tem pessoas que acham que não, porque meu pai é crente, a minha mãe é crente, eu nasci no Evangelho, eu não preciso nascer de novo. Não, senhor. Todos precisam nascer de novo, todos precisam passar por esta experiência com Cristo, independentemente da sua religião, independentemente da sua origem, de quem você é filho. Se não nascer de novo, como disse o pastor Zé Roberto, Jesus aqui é Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. João 3:7, ele diz, necessário vos é nascer de novo. É isso, nós temos exemplos aí na Bíblia de pessoas que tiveram essa experiência, que passaram por essa experiência. Aqui, 3.2, Saulo de Tarso, né? Saulo era um judeu, um praticante do farisaísmo, da seita farisaica, e ele era um seguidor e era um dos melhores a aprender aos pés de Gamaliel, que era um dos líderes dentre os fariseus, um dos doutores dentre os fariseus, e Paulo, zeloso, passou a perseguir inclusive aqueles que seguiam a Cristo. Nós vemos nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, um Paulo assim, bastante colérico, irado, perseguindo os cristãos,
até que Paulo tem uma experiência extraordinária. Ele passa por uma conversão. A sua vida é mudada quando na estrada de Damasco Jesus o encontra, né? E diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Paulo cai, né? Algumas pessoas dizem que foi de um cavalo, ou seja lá do que for, o fato é que a Bíblia não diz, mas nós sabemos que Paulo caiu por terra e Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Desde então, a vida de Paulo foi transformada e aquele que era perseguidor do Evangelho passa a ser perseguido. E Paulo, ele passa a tratar tudo aquilo que era alusivo à sua religião como algo secundário, algo periférico, algo de menor valor, e ele passa a valorizar o Evangelho de Jesus, uma vida consagrada a Deus. Então, ele abandona a sua mera religiosidade farisaica e tem um encontro pessoal com Jesus. Este é um grande exemplo que nós temos de conversão. Poderíamos aqui citar tantos outros, mas este é um grande exemplo de um homem que teve a sua vida transformada através do Evangelho de Jesus. Isso mesmo, pastor Roberto. Assim como Saulo também foi transformado, Cornélio também foi transformado. A Bíblia fala aqui no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos a respeito do centurião Cornélio. Ele era um chefe de 100 soldados, ele era romano, e diz a palavra de Deus em Atos capítulo 10, versículo 2, que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ora, tudo isso é que o povo prega, que diz que é necessário fazer para ser salvo. Se a gente for perguntar aos religiosos, eles vão dizer: olha, você faça isso, tenha a família toda crente, dê esmola, ajude quem precisa, ore a Deus, né? Tema a Deus, que você vai ser salvo. Só que a Bíblia diz, né, que Cornélio não era salvo. Deus teve misericórdia de Cornélio e orientou ele a procurar Pedro para ouvir a pregação do Evangelho. Então, diz que esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora você vá lá, mande mensageiros a Jope e chame Pedro para vir aqui na sua casa falar do Evangelho para você. Então observe, meu querido telespectador, que a Bíblia reconhece as boas obras de Cornélio, elogia Cornélio por essas boas obras, mostra que Cornélio ele era bem intencionado, mas faltava o principal. Quem é o principal? Era Jesus. Faltava ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, porque ninguém é salvo pelas obras. Inclusive Paulo, no capítulo 2, aos Gálatas, né, versículo 16, diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Cornélio, embora tivesse todas essas obras, ele precisava passar pelo processo do novo nascimento, e esse novo nascimento aconteceu na vida dele porque ele ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, ele ouviu a palavra de Deus pregada por Pedro, creu na palavra que Pedro pregou, e assim Deus salvou Cornélio, teve misericórdia dele. E assim, meu querido telespectador, eu quero também deixar um recado aqui para você. Você que você que é uma pessoa sincera, você que é uma pessoa temente, tem procurado Deus através da religião, tem procurado se justificar a si mesmo, tem procurado praticar boas obras, pensando que com isso você vai se chegar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: procure Jesus.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As suas obras não vão salvar você, mas Jesus sim, Ele salva você, e você, uma vez salvo em Cristo, você vai praticar boas obras como fruto, pastor Zé Roberto, como evidência da salvação. É isso mesmo. E aí nós, para concluirmos a nossa aula, o nosso debate, a nossa conversa, não poderíamos deixar de fazer essa pergunta. Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? É bem verdade que talvez você frequente uma igreja, talvez você tenha uma Bíblia, talvez você seja até alguém de uma moral ilibada, uma pessoa cuidadosa com os seus compromissos, com as suas responsabilidades. Mas para uma pessoa como essa, que talvez seja como você, Nicodemos, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, ou seja, necessário vos é passar por um nascimento sobrenatural, espiritual e divino. Estamos concluindo nosso programa, queremos convidá-lo a continuar o debate lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Nós temos aí muitos blogs, o nosso programa, e temos também aí muitos estudos, mas nada substitui a presença, sua presença na classe da Escola Dominical, participando do debate, interagindo, crescendo e amadurecendo. É isso, pastor Fábio? Amém, pastor Zé Roberto. Meu querido irmão, minha querida irmã, vá à Escola Bíblica Dominical domingo com a sua família, aprender mais da Palavra de Deus, que vai ser uma bênção. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Deus abençoe você e a paz do Senhor. Paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor.